Olá, está no ar o Jornal da Câmara. A edição de hoje começa falando sobre o plano diretor. Durante o mês de outubro e novembro será realizada a primeira rodada de oficinas temáticas territoriais de revisão do plano diretor. Para falar mais sobre a atividade e a importância da participação popular, eu recebo hoje no estúdio a diretora de Planejamento Urbano e Sustentável da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Patrícia Tchepke. Seja então muito bem-vinda ao Jornal da Câmara, Patrícia. Gostaria primeiramente, antes de falar sobre essa primeira rodada, que tu explicasse um pouco sobre a importância dessa legislação para a cidade, que é considerada então muito grandiosa e importante e que impacta diretamente na vida das pessoas, Agradeço a presença, o convite, o plano diretor, ele é muito importante para as questões da vida da cidade. Ele define as diretrizes de desenvolvimento da cidade, como que ela vai crescer, como que ela vai se desenvolver, a importância estratégica da cidade em relação ao mundo, à região metropolitana. Define questões gerais como trânsito, área construída, a questão dos equipamentos urbanos, enfim, regra uma série de questões envolvidas, que envolvem a vida das pessoas. Então é muito importante a participação para a gente poder saber o que a população espera desse momento. É uma legislação que precisa ser revisada a cada 10 anos para ser atualizada, enfim, como que funciona esse processo de revisão, A cada 10 anos, está no Estatuto da Cidade, que as cidades, elas precisam revisar os seus planos diretores. O nosso plano diretor, a última revisão aconteceu em 2010. Então, em 2020, a gente precisa dar o fechamento, ou entregar à Câmara de Vereadores. Então, com base nisso, o nosso processo de revisão começou em agosto de 2019, e aí, a partir daí, esse processo, a gente pretende concluir ele em 2020, E para poder cumprir a legislação do Estatuto da Cidade Federal. Falar um pouquinho sobre essa primeira rodada, então, de oficinas temáticas e territoriais. Qual que é o objetivo dela? O objetivo das oficinas temáticas territoriais é poder, de uma maneira lúdica, ou poder captar o que a população gostaria de ter na sua cidade nos próximos 10 anos. Também os problemas da cidade, que elas possam identificar, que a gente possa colher as informações dessas pessoas, dos problemas, as demandas e o que elas sonham que a sua cidade tenha para os próximos 10 anos, vamos dizer assim. Certo. Tu que trabalhas diretamente com esse assunto do plano diretor, o que tu acreditas que deve ser mais tratado e que precisa ser atualizado e pensado para a cidade de Porto Alegre, Patrícia? Hoje, uma das questões que a gente mais identifica é a questão da mobilidade, a questão da questão do carro, do pedestre, a questão dos espaços públicos. E também a gente tem identificado a relação por exemplo, densidade, que é onde priorizar a ocupação da cidade, aonde restringir essas questões, elas estão já sendo identificadas com as caminhadas que nós temos feito. Certo. E essa primeira rodada, como que ela deve ser dividida? Como que funciona o calendário, Essa está prevista, esta primeira rodada nos meses de outubro e novembro, que é quando nós vamos coletar os dados das regiões de planejamento. Está previsto a princípio uma ida a cada região de planejamento, são 8, com exceção da região de planejamento 2, que tem as ilhas, então a gente vai fazer uma especial nas ilhas. Dependendo dos dados que forem coletados, nós vamos repetir esses dados. Aí depois a gente compila esses dados, nossa equipe técnica, e aí a gente passa a fazer uma outra rodada, então, apresentando esses resultados nas regiões de planejamento. E quem pode participar dessas rodadas? Qualquer
população, qualquer pessoa da população, a gente tem divulgado no nosso site os bairros que correspondem às regiões. E aí a gente pode, ali nesse site, a pessoa que mora naquela região pode ir tranquilamente. Qualquer pessoa está convidada. Queremos que tenha uma participação mais ampla possível, né? Tá certo. Qual que seria o site só? É o da Secretaria mesmo? Não. É o site prefeitura.poa.br/plano diretor. Ali a população pode acompanhar todo o andamento do processo e também o calendário de oficinas. Então, todo o calendário, todas as questões que vão ocorrer durante o processo podem ser acompanhadas ali. Tá certo. Gostaria de agradecer muito a tua presença no Jornal da Câmara. Obrigada pelas informações, Patrícia. De nada. A gente segue agora para falar sobre uma exposição que homenageia os 150 anos do mercado público. A mostra está em cartaz aqui na Câmara de Vereadores. A exposição Mercado Público, História, Religião e Cultura na Vida da Cidade reúne 15 banners que retratam a história do mercado. A mostra destaca a inauguração do local em 3 de outubro de 1869 até os dias atuais e relata a evolução do espaço com a construção do segundo piso e as transformações no entorno do prédio. A exposição ainda resgata a importância do Bará do Mercado. A mostra fica em cartaz até o dia 11 de outubro, no segundo andar da Câmara Municipal. As visitas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 6 horas da tarde. A entrada é gratuita. Confira agora as reuniões promovidas pelas comissões do Legislativo nesta semana. A Comissão de Economia e Finanças se reúne nesta terça-feira a partir das 10 da manhã. Na pauta, a presença da economia dos povos de matriz africana na vida e na história do mercado público de Porto Alegre e o impacto da parceria público-privada. O encontro ocorre no plenário Otávio Rocha. A Comissão de Saúde e Meio Ambiente também realiza encontro nesta terça-feira. A partir das 10 da manhã, parlamentares e convidados debatem sobre o Outubro Rosa, campanha de prevenção ao câncer de mama. A reunião ocorre na sala 301. A Comissão de Constituição e Justiça, nesta terça-feira, a partir das 10 da manhã, irá apreciar pareceres, aprovar redações finais e apresentar o grupo de trabalho sobre a reforma do regimento interno da Câmara Municipal. O encontro será realizado na sala 303. As comissões de Urbanização, Transportes e Habitação e de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Urbana realizam reuniões internas nesta terça-feira. Na Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Juventude será apresentado nesta terça-feira às 2h30 da tarde o relatório do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb de Porto Alegre. O encontro ocorre na sala 303. A Comissão Especial dos Prédios Abandonados volta a se reunir nesta quinta-feira. O encontro está marcado para as 10 da manhã na sala 301. E a Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga possíveis irregularidades na gestão do prefeito Nelson Marquesan Júnior, também volta a se reunir na quinta-feira. Os trabalhos têm sequência a partir das 10 da manhã no plenário Otávio Rocha. No Por Onde Eu Ando de hoje, você conhece a história de Osvaldo Aranha. Uma das principais avenidas da capital recebe o nome do diplomata, político e advogado brasileiro. O Por Onde Eu Ando de hoje está na Avenida Osvaldo Aranha, que tem início na Avenida Desembargador André da Rocha e vai até a Avenida Protásio Alves. A via possui este nome em homenagem ao alegretense Osvaldo Euclides de Souza Aranha. Osvaldo Aranha nasceu em 1894 na cidade de Alegrete, fundada por seu avô. Lá, passou a maior parte da sua infância. Anos depois, cursou Direito na Faculdade do Rio de Janeiro. Em 1923, durante o conflito dos chimangos de Borges de Medeiros e maragatos opositores ao governo, lutou ao lado de Borges. Participou da Aliança Liberal de Getúlio Vargas.
e em 1931 foi nomeado ministro da Fazenda. Em 1934, aceitou o cargo de embaixador de Washington, onde lutou pela boa relação do Brasil com os Estados Unidos. Em 1937, optou por se demitir, pois não concordava com os caminhos que o Brasil vinha tomando após a declaração do Estado Novo. Em 1938, foi nomeado ministro das Relações Exteriores. Osvaldo Aranha se afastou da vida política após a morte de Getúlio Vargas. Retornou durante o governo de Juscelino Kubitschek para comandar a delegação brasileira na Organização das Nações Unidas. Faleceu em 1960 no Rio de Janeiro, em decorrência de um ataque cardíaco. Aqui em Porto Alegre, a via que homenageia Osvaldo Aranha é popularmente conhecida como a Avenida das Palmeiras. A Avenida Osvaldo Aranha abriga prédios da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também na Avenida Osvaldo Aranha está localizada a Capela Nosso Senhor Jesus do Bonfim, ou simplesmente Capela do Bonfim. A igreja é bastante marcante na paisagem do bairro Bonfim, que se desenvolveu ao redor do local. Também na Osvaldo Aranha está localizado o Parque Farroupilha, popularmente conhecido como Redenção. Muitos porto-alegrenses vêm passar aqui suas horas de lazer. Aos domingos acontece o famoso Brick da Redenção. Em 1997 foi tombado pelo município. No Parque da Redenção, na Avenida Osvaldo Aranha, está localizado o Auditório Araújo Viana. O lugar foi inaugurado em 1964 e em 2010 passou por uma série de obras de restauração. O local abriga 3.000 pessoas sentadas e até 4.800 com cadeiras e pista. Por Onde Eu Ando de hoje fica por aqui. A gente se encontra na próxima semana em outra rua aqui de Porto Alegre. Até lá! O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!